Olá, bem-vindos! Hoje, vamos explorar alguns dos países mais antigos do mundo. Prepare-se para uma jornada através dos séculos, enquanto descobrimos os lugares que têm uma herança milenar. E, claro, no final, revelarei meu país favorito dessa lista incrível. Então, sem mais demoras, vamos começar! Você está assistindo ao canal Você Sabia Que? Universo das Curiosidades. Primeiro, Egito. O Egito é considerado um dos países mais antigos, com uma história que remonta a cerca de 3100 a.C., quando o rei Menés unificou o Alto e o Baixo Egito. Segundo, Irã. O Irã, anteriormente conhecido como Pérsia, tem uma história que remonta a cerca de 3200 a.C. Foi lar de várias civilizações antigas, incluindo o Império Persa. Terceiro, China. A China tem uma história rica que remonta a pelo menos 3500 a.C., com as primeiras dinastias conhecidas como Xia e Shang. Quarto, Grécia. A Grécia tem uma história que remonta a cerca de 3000 a.C., com a civilização minoica na ilha de Creta. A Grécia Antiga é conhecida por suas contribuições significativas para a filosofia, a democracia e as artes. Quinto, Japão. O Japão tem uma história que remonta a pelo menos o século VII a.C., com a ascensão do primeiro imperador, Jimmu. O país desenvolveu uma cultura única ao longo dos séculos. Sexto, Armênia. A Armênia tem uma história que remonta a cerca de 800 a.C. A região foi palco de várias civilizações antigas e o reino da Armênia foi estabelecido em 321 a.C. Sétimo, Índia. A Índia tem uma história antiga que remonta a pelo menos 2500 a.C., com a civilização do Vale do Indo. O país testemunhou o surgimento de várias dinastias e impérios ao longo dos séculos. Oitavo, Iraque. O Iraque tem uma história rica que remonta a civilizações antigas como a Suméria, Acádia, Babilônia e Assíria. Essas civilizações surgiram em torno do quarto milênio antes de Cristo. Nono, Sudão. O Sudão tem uma história que remonta a cerca de 2500 a.C., com a civilização de Ku. O país abriga sítios arqueológicos impressionantes, como as pirâmides de Meroé. E agora, chegamos ao último país da lista, aquele que é o meu favorito, e em 10º lugar, Portugal. Este país encantador e cheio de história está situado na ponta ocidental da Europa. Apesar de seu tamanho modesto, Portugal desempenhou um papel extraordinário nos grandes eventos históricos. Fundado em 868 d.C., Portugal tem uma história rica e diversificada. Durante os séculos XV e XVI, os navegadores portugueses partiram em expedições marítimas, explorando os mares desconhecidos e descobrindo novas terras ao redor do mundo. Foi durante essa época de exploração que Portugal deixou uma marca indelével na história. Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, abrindo uma nova rota marítima para a Índia. E foi o navegador português Vasco da Gama que se tornou o primeiro europeu a chegar à Índia por via marítima. Além disso, Portugal também foi o berço de grandes exploradores como Fernão de Magalhães, que liderou a primeira circunnavegação do globo, e Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 1500. Gostaria de agradecer a todos vocês por se juntarem a nós nessa jornada fascinante pela história e pela diversidade cultural. Apreciamos sua presença e seu apoio contínuo. E se você quiser continuar explorando conosco, não se esqueça de subscrever o canal.